E que a gente possa adorar o nosso Deus. Uma vez, para juntos podermos compartilharmos a palavra do nosso Deus e entendermos a vontade dele para a nossa vida. Deus seja louvado, porque diante da geração que estamos vivendo, você ouviu a voz do Senhor e hoje está aqui, para mais uma vez podermos desenvolver o dom da fé. E hoje, a nossa pregação tem como título: Nós não retrocedemos. Ou seja, nós não nos removemos para trás, nós não voltamos para a antiga vida, nós persistimos para um alvo, e esse alvo tem nome, esse nome é Jesus Cristo. Deus seja louvado, porque entendemos, através da fé e da forma racional, que Deus tem um povo sobre essa terra, e você faz parte desse povo. Portanto, nada melhor do que estarmos na casa de Deus e poder ouvir a voz dele falando ao nosso coração. Para isso, eu convido você a fazer uso da palavra do nosso Deus e permitir que hoje, mais uma vez, você possa escutar a voz de Deus falando ao seu coração. Abra a Bíblia, vamos abrir um tema muito importante hoje, muito importante, que se você não entender o tema de hoje, meu amigo, você deve assistir esse vídeo mais ou menos umas 10 vezes, mas você precisa entender esse assunto, porque se você não entender esse assunto, você não vai entrar no céu. Complicado, né? Portanto, abra a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Livro de Hebreus, capítulo 10. Esse é um livro muito interessante. Esse livro, cremos que foi escrito para um povo que vivia num período muito importante da história cristã, onde estava passando da transição do cerimonialismo que era feito lá no templo, para a certeza de que tudo que era passado nos ritos judaicos se concretizava na pessoa de Jesus Cristo. Esse povo que até então estava vivendo através das festas, das tradições, teria que viver a partir de então, exclusivamente pelos olhos da fé. Tudo que eles conheciam, o mundo como eles conheciam, ia mudar para sempre, no ano 70. Tudo que eles conheciam ia ser destruído. Portanto, aquilo que era palpável, que era visível, teria que estar vivo na mente deles, através dos olhos da fé. Portanto, abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 35. Abriu a Bíblia? Não tenha pressa. O importante é que você abra a palavra de Deus. O mais importante hoje aqui é você ler essa passagem. Porque quando você está prestando atenção na palavra de Deus, Ele está falando com você. O meu desejo não é que o Marcos fale com você, mas é que Deus fale com você. Porque uma vez que você conseguir ouvir a voz de Deus, as coisas que são eternas são estabelecidas na tua vida. Abriu aí? Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Fecha seus olhos e vamos orar mais uma vez. Obrigado, nosso Deus, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir o texto sagrado e mais uma vez contemplar o milagre sendo operado na vida do teu povo, que é o Senhor falando diretamente ao coração de cada um. Obrigado pelos nossos amigos que estão agora em seus lares, prestando atenção na tua mensagem, volvendo seus olhos, ouvidos, para nesse momento contemplar o teu agir na vida do teu povo. Salva-nos, ó Deus, para o teu reino, é que eu te peço por Jesus, hoje e sempre. Amém. Palavra do Senhor aberta, diz assim, livro de Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Agora,
o escritor de Hebreus fala de nós. Olha só o que ele fala. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus seja louvado, porque nessa manhã temos a oportunidade de ouvir essa palavra de salvação. Quando cremos que seja o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, quando ele escreve, ele está demonstrando que o justo, ou aquele que quer alcançar uma vida especial, diferente, ele vive pela fé. E aí há uma complexidade muito grande, porque mais ou menos, pouquíssimas pessoas, nem falo da igreja, mas da nossa geração, não entende o que é fé. Quando Jesus Cristo estava pregando, ele disse: essa geração incrédula pede um sinal. Ele estava dizendo que as pessoas não tinham fé. E o que eu quero dizer para você hoje é sobre fé. Eu quero falar para você hoje sobre fé. Eu quero falar para você sobre fé, como você desenvolver e como você alcançar a fé. Há muitas pessoas acabam confundindo fé com pensamento positivo. Pensamento positivo é importante, mas não é fé. E eu quero falar para você o que é fé. Quando Paulo está falando para essas pessoas o que é fé, ele começa a usar os exemplos dos antigos. Ele escreveu essa carta em grego, e a palavra grega para fé significa confiança, lealdade, significa convicção, significa fidelidade e confiabilidade. Isso que significa a palavra fé. Significa que você deve confiar, ser leal, ser convicto e ser fiel à palavra de Deus e ao chamado que Ele faz para você nessa manhã. Isso é fé. E aí, tentando entender o que é fé, explicando o que é fé para as pessoas, Paulo fala que fé é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza de coisas que se espera. É a convicção de fatos que não se vê. Em outras traduções, em outras versões, ele fala que fé é o fundamento. Fé é o fundamento. E aí eu pergunto para você, você tem fé? Você tem fundamento? Paulo estava pedindo para esses irmãos não retroceder diante do que eles iam passar. E eu estou falando para as pessoas que talvez nesse momento está passando uma dificuldade enorme e necessita de fé para passar por esse período que está vivendo. Talvez se você não esteja passando dificuldade nenhuma na sua vida nesse momento, mas talvez você precise de fé para entender que o momento que estamos vivendo é solene e importante. Você precisa estar preparado para aguardar a volta do Senhor. Paulo começa falando para as pessoas, para quem ele escrevia essa carta, que foi pela fé que os antigos obtiveram bom testemunho. Foi pela fé que Jesus declarava para as pessoas o que tinha acontecido na vida deles. Foi pela fé que homens e mulheres alcançaram a promessa de Deus e obtiveram o milagre da sua vida. Foi pela fé que moveram a vontade do Senhor em sua vida. Quando as pessoas chegavam perto de Jesus Cristo e o milagre era operado, Jesus Cristo falou: a tua fé te salvou. Quando as pessoas necessitavam de um milagre, e chegava para Jesus Cristo e falava: Senhor, se tu pode, cura o meu filho. E Jesus perguntava se eu posso. Tudo é possível para aquele que crê. Você crê? Nesse momento, ele vira para Jesus Cristo e entende que a fé dele é pequena e ele fala: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Paulo, ele então começa a descrever para os irmãos que é pela fé que entendemos que o universo veio à existência através da palavra do Senhor. Ele começa a dizer para as pessoas que é pela fé que entendemos que o que é visível veio à existência de coisas que não se viam. A matéria que hoje compõe o universo veio à existência mediante a palavra do Senhor de coisas que nem existiram, porque Deus é poderoso para do nada trazer a vida. É somente Ele que tem esse poder de mudar as pessoas. É pela fé, meu amigo, que você alcança a promessa de Deus na sua vida. É pela fé que hoje você está aqui. E agora eu quero
mostrar para você como você vive a fé na sua vida. Se você que está em casa agora deseja entender um pouco mais de fé, Paulo, nesse capítulo, dando sequência no capítulo 11, ele começa a descrever que a fé, ele nos traz atributos que é visível na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Paulo, ele fala que foi pela fé, olha só, foi pela fé que Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, ele ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Essa fé foi tanta nessa adoração que ele tinha para com Deus, porque ele fez uma adoração completa de acordo com a vontade de Deus. Foi pela fé que ele ofereceu a oferta que alcançou testemunho de ser justo. Através dessa oferta, ele alcançou testemunho de ser justo, porque até mesmo depois de morto, ainda se fala do que ele fez. Foi pela fé. Portanto, fé é adoração. Se você fala que tem fé e não adora em comunidade, você precisa rever seu conceito de fé. Fé é você sentar no banco da igreja e entender que tem pessoas que são falhas, são pessoas que precisam crescer também, mas que juntos estamos buscando a perfeição em Cristo Jesus. É quando você adora em coletividade, mas olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. É quando você fixa seus olhos em Jesus Cristo. E a fé, ela é contagiante. A fé, ela transforma. A fé, ela te dá ousadia. A fé move montanhas. É quando você vive essa fé em adoração que a igreja reflete o caráter de Cristo, porque a igreja marcha, caminha por um propósito maior, que não é viver limitado no seu próprio eu, mas viver limitado em Cristo Jesus. É pela fé que ele começa dizendo que Enoque, Paulo começa a trazer essa galeria de homens e mulheres que viveram esse relacionamento pessoal com Deus. Ele fala, foi pela fé que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Quando a Bíblia descreve que Enoque foi trasladado, antes de ser trasladado, a Bíblia deixa claro que ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. E como é que Enoque agradou a Deus? Porque ele vivia com Deus. Fé é adoração, fé é vivenciar esse Deus todo dia na sua vida, é caminhar com Ele no seu dia a dia, é fazer exercício com Deus, é ir para o mercado fazer compra com Deus, é estar no trabalho com Deus, é estar na escola com Deus, é as pessoas ver Deus em você, no seu dia a dia. É interessante porque a Bíblia deixa claro que Enoque, antes de ser trasladado, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. E você sabe como é que ele fez isso? A Bíblia deixa claro, porque ele tinha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus precisam ter fé que Ele é o nosso Salvador pessoal. É interessante porque muitas pessoas acaba fazendo suas próprias escolhas, vivendo seus próprios sonhos, mas não vive o sonho que Deus tem para eles. São pessoas anêmicas na fé. São pessoas que quando você começa a falar de sonho, de propósito, de alvo de igreja, começa a questionar. Sabe por quê? Porque não tem fé. Não entende o propósito do seu chamado para viver de acordo com a vontade de Deus. Tem pessoas que começam a trabalhar na igreja e com pouco começa a pipipi, criticar, e as pessoas têm que reanimar essas pessoas para manter o foco no que é sagrado, no que é eterno, porque não tem fé. Porque quando tivermos fé, somos capazes de incendiar o mundo. E a Bíblia fala que o pior inimigo que o homem tem é a morte, e Enoque foi trasladado para não ver a morte, porque ele obteve testemunho de haver agradado a Deus através dos olhos da fé. E aí a Bíblia continua trazendo exemplos para que os hebreus não pudessem desmotivar ou abandonar a fé. Ele fala que a fé também é trabalho. E que trabalho é esse? A Bíblia descreve que Noé, sendo avisado por Deus das coisas que iriam acontecer, temeu.
temeu diante de Deus e se colocou à disposição para fazer o trabalho que o Senhor o chamara. Ele temeu, e temer significa obedecer a palavra do Senhor. Essa obediência levou ao trabalho, e pela fé ele construiu a arca para a salvação da sua casa. Para a salvação da sua casa. Esse trabalho que ele fez, a Bíblia deixa claro que ele condenou a geração de sua época, mas ele tornou herdeiro da fé. Ele se tornou herdeiro da fé, porque ele acreditou que Deus era capaz de salvar não só ele, mas salvar também a família dele. Portanto, se você está necessitando de um milagre na tua vida, de uma transformação da sua família, se você deseja que sua família seja salva para o reino de Deus, você precisa desenvolver a fé através do trabalho missionário dentro da tua casa, dentro da tua comunidade, dentro da tua igreja. Você foi chamado aqui, não para fazer parte de um clube social, mas para fazer parte de um povo santo que tem foco numa missão, que é aguardar a breve volta de Jesus Cristo. Pela fé, ele construiu, mesmo sendo ridicularizado, zombado pela sua geração, ele manteve foco na sua missão. Quantas e quantas pessoas desistem da sua fé, desistem de viver uma vida piedosa diante do Senhor, porque acha que está sendo ridicularizado pelas pessoas, está sendo zombado pelas pessoas. Esses homens que a Bíblia está descrevendo, eles entenderam que tinha uma missão a ser concluída, porque eles entendiam que esse mundo não é nosso. O mais interessante é que a Bíblia fala que fé é esperar. Se você diz que tem fé e não tem paciência nas promessas de Deus, você precisa rever a sua fé. Se você tem fé, você precisa esperar no Senhor, que Ele muito em breve irá satisfazer o desejo do nosso coração. Ele irá sanar dificuldades da nossa vida. A Bíblia fala que pela fé, Abraão, quando foi chamado por Deus para sair da sua terra e ir para uma terra distante que ele não conhecia, a palavra do Senhor diz que ele obedeceu. Ele obedeceu. Crendo nas promessas do Senhor, ele, Isaac, Jacó, peregrinou pela terra da promessa, vivendo em tendas. Sabe por quê? Porque ele não tinha como alvo a satisfação momentânea. Ele aguardava uma cidade no qual Deus é arquiteto e fundador. Enquanto vivendo nessa fé, ele saía de um lugar para o outro, estendendo o seu acampamento, porque entendia que Deus tinha uma promessa superior para ele. Ló, não vivendo essa promessa, quis estabelecer a sua vida na cidade, construiu uma casa ali, ou comprou uma casa, e foi viver com sua família. E se não fosse pela intercessão de Abraão, ele teria se perdido juntamente com sua família. Mas foi pela intercessão de Abraão diante de Deus, que anjos foram enviados para puxar pela mão Ló, suas filhas e sua esposa. Anjos apressaram para que eles não fossem destruídos na cidade de Sodoma e Gomorra, porque teve alguém que teve fé e clamor por eles. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja distante de Deus. Talvez eu esteja falando para um filho que esteja longe de Deus. Saiba que existe uma mãe que está orando por você. Saiba que tem um pai orando por você. E enquanto houver alguém orando por você, há esperança de salvação. É interessante porque a Bíblia traz para nós que pela fé, Sara recebeu poder de ser mãe. Pela fé, ela recebeu o poder de ser mãe porque contemplava, acreditou naquele que fez a promessa, que é Deus. Ela não poderia, mas ela obteve poder de ser mãe. E a Bíblia traz para nós no livro de João, capítulo 1, que nós também, pela fé, tornamos-nos filhos de Deus. Pela fé, quando nós aceitamos Cristo Jesus, nós somos readmitidos na presença de Deus. E para isso, meu amigo, eu quero dizer para você que não há preço,
Não há nada nesse mundo que se compara a estar na presença de Deus. Se você não se colocou ainda na presença de Deus, se você ainda não sentiu Deus na sua vida, você precisa ter essa experiência. Porque se você não tiver a experiência de se ajoelhar, de se quebrar diante de Deus, para que Ele te reconstitua, você não sabe o que é a felicidade de estar na casa de Deus. Se você não entende que as dificuldades que surgem na sua vida é uma tarefa que Deus coloca para que você possa desenvolver a fé, você está perdendo o tempo da tua vida. E é interessante porque a palavra de Deus fala que foi pela fé que de um já amortecido, falando de Abraão, veio uma posteridade de pessoas. Veio tão numerosa gente como as estrelas que há no céu ou como a areia que há no mar. Porque eles acreditaram nessa promessa. É interessante que muitos desses homens e mulheres morreram sem ter a concretização dessas promessas. Mas eles viveram para quê? Aguardando essas promessas, que muito em breve Jesus ia restaurar a vida de todo mundo. É pela fé que uma mãe que talvez esteja com um filho com câncer vai trabalhar todos os dias e volta para sua casa buscando um milagre. É pela fé. É pela fé que homens e mulheres têm abandonado seus empregos para guardar o sábado do Senhor. É pela fé que um pai de família que está com aluguel atrasado está buscando um emprego que possa honrar o Senhor. É pela fé que homens e mulheres durante esse período de pandemia saíram para pregar a palavra do Senhor sem ter medo do que poderia acontecer, porque tinha por base aquele que é invisível, que é possível fazer todas as coisas na nossa vida. É pela fé que homens e mulheres hoje pregam a palavra do Senhor em países que não é permitido pregar a palavra de Deus. É pela fé, porque entende que o nosso compromisso é viver de acordo com a palavra do Senhor. E você, como está desenvolvendo a sua fé? Pela fé, a Bíblia deixa claro que pela fé, Abraão, quando recebeu a ordem de Deus de sacrificar o seu filho, ele obedeceu e foi sacrificar o filho. Pela fé, ele trilhou 3 dias até o Monte Moriá. Pela fé, ele caminhou ao lado do filho da promessa, pensando no pedido que Deus fez para ele, para sacrificar o seu filho. E a Bíblia deixa claro e registra que foi pela fé que ele entendia que Deus tinha poder para ressuscitar seu filho e trazer dos mortos. Foi pela fé que quando ele estava para sacrificar o próprio filho, ele escuta a voz de Deus dizendo: para, porque você teve fé e não negou o seu único filho. Foi pela fé que essa história de entregar seu filho torna uma parábola viva para todos os seres humanos de que Deus, num futuro bem próximo, iria entregar o seu próprio filho, mas ia ressuscitar. A história de Abraão e Isaac revela para as gerações futuras depois de Abraão que Deus ia agir para salvar a humanidade mais uma vez. A Bíblia descreve que foi pela fé também que já no momento da sua morte, Jacó chama José e abençoa os seus 2 filhos. Foi pela fé também que José, já perto da sua morte, convida os seus 12 irmãos até a presença dele e seus filhos, e diz que Deus muito em breve ia resgatar os hebreus dali, do Egito, ia tirar eles do Egito, mas que eles deveriam levar os seus ossos. Eles acreditaram nisso e guardaram essa promessa que José tinha feito. E o mais interessante, que quando Faraó, que não conhecia José, nem as coisas que ele fez, assinou um decreto que os homens os meninos a nascer, deveriam ser mortos, porque os hebreus estavam crescendo. Quando Moisés nasceu, a Bíblia descreve que pela fé os seus pais não temeram o decreto de morte do rei
e escondeu essa criança por 3 meses, pela fé. E você talvez não entende o que isso estava acontecendo, mas a Bíblia deixa claro que nesse período de vivência do povo hebreu no Egito, Satanás estava contando os tempos, porque sabia que muito daquelas crianças poderia ser o libertador. E para isso, ele atuou na vida de Faraó, para que ele assinasse um decreto para matar as crianças. E esse mesmo decreto foi escrito futuramente quando Jesus nasceu, lembra? Porque ele estava de olho de que Deus estava atuando na humanidade para salvar. Estava levantando o libertador. Pela fé, Moisés, já homem crescido, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios desse mundo. Pela fé, ele rejeita viver no palácio para viver com o povo de Deus, porque entendia que Deus muito em breve iria libertar aquele povo. Que ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Não quis ficar no palácio tomando água de coco na rede. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Sabe por quê? Porque ele queria um prazer que fosse eterno. Quantos e quantas pessoas hoje deixam de viver de acordo com a palavra do Senhor porque quer viver um prazer transitório? Nunca na tua vida troque um sonho momentâneo por um sonho eterno. Nunca na tua vida faça isso. Deus preservou esses homens e essas mulheres para que através do exemplo dele nós pudéssemos desenvolver em nossa vida o que é fé de verdade. A Bíblia fala que pela fé, mesmo depois que as pragas caíram no Egito, onde Faraó estava enfurecido porque ele perdeu a sua economia, a sua agricultura, a sua religião foi atacada porque os primogênitos morreram, o seu filho morreu. Enfurecido, a Bíblia descreve que Moisés enfrentou mais uma vez o Faraó e pediu a libertação do povo de Deus. E o povo de Deus saiu marchando. Pela fé, os hebreus, antes mesmo de sair do Egito, já celebravam a vitória através da Páscoa. Através da Páscoa, eles acreditavam e tinham certeza de que já estavam libertos em Cristo Jesus. Portanto, pela fé, sacrificaram um cordeiro e através desse sangue conseguiram a redenção dos seus filhos. Através do sangue desse cordeiro, passando na porta, eles tiveram o milagre de ter a vida dos seus filhos preservado. Esse exemplo foi mantido em nossas vidas, para que eu e você pudéssemos olhar sempre para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e através do sacrifício de Cristo Jesus, através do seu sangue, fazemos parte daquele povo que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, que venceram porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esse exemplo foi preservado, para que eu e você pudéssemos manter os nossos olhos naquilo que é eterno, não nisso que é temporal. Portanto, quando a Bíblia descreve que quando Jesus voltar pela segunda vez, homens e mulheres serão indesculpáveis porque não fizeram uso do que Deus colocou ao seu redor, que é a palavra dele. A Bíblia fala que foi pela fé que os hebreus, já saindo do Egito, olha para trás e vê o exército de Faraó aproximando, marchando para destruir por completos. E fala que pela fé clamaram a Deus e deixaram de murmurar. Eles estavam murmurando. Mas naquele momento Deus fala: por que estão murmurando? Olha com o povo que marcha. Eles deixaram de murmurar, de reclamar e começaram a clamar ao Senhor. E nesse momento, quando eles estavam clamando, o milagre acontece. O mar se abre. Pela fé, o mar se abre. E para registrar o milagre completo, além do mar se abrir, a Bíblia deixa claro que eles passaram em seco. Fenômeno extraordinário.
água dos dois lados e seco no meio. Se o mar foi recolhido, tinha que estar úmido, tinha que estar cheio de lama, porque vários e vários anos o mar estava ali. Mas a Bíblia deixa claro que o mar se abriu e estava em seco e eles passaram. Contemplando isso, os egípcios não temeram pela própria vida, mas continuaram, persistiram no seu desígnio de fazer o mal e entraram. Mas entraram para a sua própria condenação. Foram condenados pela sua afronta a Deus. Viram as pragas caindo. Viram que Deus libertou o povo. Viu o milagre do mar aberto. E ainda assim, ousaram atentar contra a vida do povo de Deus e foram destruídos. É inacreditável como gerações e gerações têm levantado para afrontar o povo de Deus, mesmo visualizando milagres que Deus tem operado na vida do povo dele. O cientista entende que Deus tem agido no meio do povo. A ciência sabe disso. Mas eles descrevem isso como leis físicas desconhecidas. Quem abriu o mar vermelho? Isso aconteceu por causa de uma lei da física, conhecida lei desconhecida. E nós sabemos que lei é essa. É o poder de Deus agindo através dos olhos da fé. A Bíblia descreve que esses homens e mulheres, depois que entraram na terra prometida, e quando nós falamos em entrar na terra prometida é vitória. Fé é vitória. Você precisa visualizar o exercer, o viver a fé na sua vida. Vitórias têm que ser visíveis. Você precisa ver o agir de Deus na sua vida. A Bíblia deixa claro que esses homens, depois de ter obtido a promessa de entrar na terra prometida, as lutas, os conflitos não deixaram de existir. Mas pela fé, marcharam de acordo com a ordem de Deus. E de frente da cidade mais blindada que tinha naquele lugar, que era Jericó, eles marcharam sobre a ordem de Jesus Cristo em silêncio, porque estava para contemplar a obra de Deus agindo na vida deles. Se você quer ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida, clame a Deus e pare de reclamar. Clame a Deus e contemple o agir de Deus na sua vida. Você precisa ver Deus agindo na sua vida. Porque se você não conseguir ver Deus agindo na sua vida, não há diferença entre você que está aqui e aqueles que estão lá fora. Você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Você precisa ter essa oração: Senhor, me ajuda a ter uma experiência pessoal contigo. Clame a Deus pela experiência pessoal. Além de você ouvir testemunho de pessoas, Deus agindo através da vida delas, você precisa contar a sua história. Assim como essa história desses homens e mulheres foram registrados aqui na Bíblia para que nós pudéssemos ser perfeitos, a sua história também precisa ser contada. Você também precisa ter um relacionamento pessoal com Deus. Você não é indiferente ou diferente dessas pessoas. Você precisa ter um relacionamento pessoal também com Deus. Você precisa ver Deus agindo na sua vida. Porque senão toda vez você vai chegar: irmão, ore por mim, irmão, ore por mim. Sim, nós vamos orar, mas você também precisa ver o agir de Deus na sua vida. Nós precisamos de uma igreja que contemple o agir de Deus na vida dela. Precisamos ser homens e mulheres que consigam desenvolver a nossa fé como esses homens viveram. A nossa fé precisa ser exercitada na nossa adoração na casa de Deus. Quando estamos na casa de Deus, precisamos ter fé. Orar ao Senhor para que a mensagem venha de encontro à nossa necessidade. Quando estamos na igreja, precisamos exercer a nossa fé através da adoração, louvando, orando a Deus e cantando. Tem pessoas que vêm para a igreja e não conseguem desenvolver a fé porque fica conversando. Não desenvolve a fé porque perde o foco naquilo que é eterno. E você está aqui hoje, ou você está me ouvindo, para que quando você celebrar juntos em irmãos, você desenvolva a fé. Você amadureça na fé. Paulo, escrevendo essa carta, ele fala... escrevendo as cartas deles, ele fala que nós não necessitamos mais do leite, mas nós necessitamos de alimento sólido, porque nós não somos mais criança na fé. E aí, ele começa a descrever que foi pela fé que Raabe foi salva da destruição de Jericó. Sabe por quê?
Porque ela ouviu falar que Deus retirou o povo do Egito com mão poderosa. Ela ouviu, assim como todo mundo naquela cidade tinha ouvido de que Deus tinha feito o milagre de secar o rio Eufrates para que eles passassem ali. E ela falou para os espias: essa cidade está com o coração desfalecido diante da obra do que Deus tem feito. Ela entendeu que Deus iria destruir aquela cidade e se entregou. Portanto, a cidade foi destruída, mas ela e sua família foram salvas porque acreditou, porque teve fé. Pela fé, Daniel, diante da cova de leões famintos, fechou a boca dos leões, pela fé. Muitas pessoas poderiam acreditar: mas os leões estavam alimentados. Não, os leões não estavam alimentados. Como é que você sabe disso? O texto bíblico deixa claro. Tirando o rei Dário, Daniel dali chamou aqueles que tinham acusado com a família deles e jogou na cova dos leões. A Bíblia deixa claro que antes mesmo que eles alcançassem o chão, os leões já estavam agarrando e devorando. Pela fé, homens tiraram força da fraqueza. Como assim, Marcos? Como que alguém pode tirar força da fraqueza através da fé? Talvez você que está agora numa situação onde que você tenha acreditado que você chegou no fundo do poço, que não há mais esperança para você ou esperança para alguém, continue clamando. Porque foi depois de ter sua vida destruída, seu cabelo cortado, seus olhos furados, sabe, que Sansão encontrou força para exercer o juízo de Deus na vida dos ímpios. Quando não tinha mais atributos para acreditar que ele ainda tinha força e fé, ele clamou a Deus e Deus respondeu na oração. E ele exerceu o juízo, destruindo aquele palácio, destruindo os filisteus que ali estavam. Foi no momento de dificuldade, no momento de crise existencial, onde que ele pôde perceber que Deus não o havia abandonado. Tirou força da fraqueza, porque tinha um relacionamento com Deus. O próprio Paulo falando que ele clamou a Deus várias vezes, para que Deus pudesse remover o espinho da sua carne. Mas ele ouviu a resposta de Deus falando não. Paulo era alguém que clamava e tinha um relacionamento pessoal com Deus, a tal ponto de anjos falar com ele o que ele deveria fazer. Paulo tinha um relacionamento pessoal com Deus, que ele operava milagre na vida das pessoas em nome de Jesus Cristo. Mas quando ele clama a Deus para que um milagre seja realizado na sua vida, Deus fala não. E ele então entende o porquê. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A Bíblia descreve que muitos desses homens e mulheres foram mortos, foram torturados, foram cortados pelo meio, como foi com Isaías. Esses homens andavam fugindo pelas florestas, como foi os casos dos valdenses. Eram mortos por feras nos anfiteatros ou nos estádios romanos, para não renunciar à sua fé, porque tinha em alvo, vivia de acordo com a vontade de Deus, acreditando que Deus era poderoso para resgatá-lo, ou dar uma vida superior, ou ressuscitá-lo. Esses homens e mulheres entregaram a vida deles, para que nós pudéssemos viver de acordo com a vontade de Deus. Muitos desses homens davam testemunho, e você pode ler isso num livro chamado O Grande Conflito, de que o exército ia perseguir esses homens e mulheres. O exército perseguia o dia todo. Cansado, o exército parava diante da floresta para no dia seguinte persegui-los. Enquanto eles estavam ali descansando, eles ouviam esses homens e mulheres cantando e louvando a Deus. Muitos desses soldados tiveram a oportunidade de entregar a vida a Deus através do testemunho pessoal desses homens e mulheres. A Bíblia deixa claro que mesmo diante do sofrimento, essas mulheres, esses homens, não valorizavam o seu sofrimento,
mas em meio à dificuldade louvavam o nome do Senhor e clamavam o nome do Senhor. E a pergunta que eu faço para a minha igreja hoje é: qual é a dificuldade que você tem passado? O que é que você tem passado que tem deixado com que você não olhe para Jesus Cristo e comece a murmurar ou não querem trabalhar para Deus? Eu oro todos os dias buscando um milagre de Deus. Não só na minha vida, da minha família, mas na vida do meu próximo. Existe um grupo na igreja chamado Mulheres de Oração, que clama diretamente, todos os dias a Deus, pelo milagre na vida do povo do Senhor. E o que me deixa triste é que eu vejo poucas pessoas participando desse movimento, quando na verdade não deveria ser um grupo, mas deveria ser a igreja por completo. Pela fé, homens e mulheres foram advertidos por Deus. Pela fé, esses hebreus tinham a promessa de que Jesus havia dito que quando vesse a desolação assoladora que falou o profeta Daniel, deveria estar atento para que não fosse morto ou mortos no cerco de Jerusalém. A Bíblia descreve pela fé esses homens cercados pelo exército de Tito, estavam clamando a Deus dentro dos muros de Jerusalém pelo milagre. E deixa claro que à meia-noite, aquele portão que era impossível sem ser levantado por vários homens, foi erguido sem o auxílio de mão humana. E naquele momento eles entenderam que era a resposta às suas orações. E no meio da noite, todos os homens saíram, todas as mulheres saíram de Jerusalém, que estava atento à ordem do Senhor. No livro Guerras dos Judeus descreve que nenhum cristão morreu no cerco de Jerusalém, porque estava atento à promessa de Deus. A Bíblia registrou isso para que eles pudessem aguardar essa promessa de que a liberdade só é possível em Jesus Cristo de todas as formas, tanto física como espiritual. Esses homens e mulheres escaparam no meio da noite. Mais uma vez, aquele portão baixa e para sempre estava selado o destino de homens e mulheres que estavam dentro daquela cidade. Foram mortos. E lá no livro descreve que esses homens foram mortos e se colocaram em cruzes que havia dificuldade em você andar, porque havia tantas pessoas espenduradas, porque não obedeceram a palavra do Senhor. Pela fé eles entendiam que Deus poderia libertar e recebeu a liberdade de Deus. Quando eu olho para o mundo que estamos vivendo, e agora eu preciso falar um pouco mais próximo ao seu coração, eu quero que você medite no que eu quero dizer para você. Nós precisamos fazer uso da fé. Nós precisamos fazer uso da fé. Porque diante da pandemia que estamos vivendo, talvez seja este o momento em que Deus esteja erguendo a porta para que eu e você podemos entrar ou obter a salvação. Talvez nesse momento de dificuldade, Deus esteja falando para você que esse momento de pandemia é um chamado que Ele tem para que você exerça a sua fé e deposite a sua vida na mão dEle. A igreja, ergue a cabeça. Prepare-se para encontrar com o Deus de Israel. Esses sinais que existem não é para que nós nos acomodamos em nossos lares, mas é para que juntos possamos clamar a Deus e exercer a fé. Fé é adoração. Fé é um momento de aprendizagem. A fé vem pelo orar. A fé vem pelo estudar a palavra do Senhor. A fé vem por testemunhar do agir de Deus em sua vida. Romanos capítulo 10, versículo 17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Você precisa falar de Deus para as pessoas. Se houvesse uma forma de usar um termômetro para medir a sua fé, é o tanto que você fala do que Deus tem feito na sua vida. É o tanto que você fala dos milagres que Deus tem operado. Quando você não tem o que falar do que Deus tem falado na sua vida, mas você fala do que está escrito na palavra do Senhor. Portanto, precisamos refletir do nosso relacionamento com Deus e descobrir se estamos ou não tendo fé no que o Senhor pede.
Fé é adoração. Fé é vivência. Fé é trabalho. Fé é esperar. Fé é conflito. Mas fé é vitória. Deus espera que você coloque a sua vida na mão dele. Deus espera que você consiga ouvir a voz dele falando ao seu coração. Precisamos ser diferentes no nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós tivermos um relacionamento poderoso com Deus, seremos capazes de incendiar o mundo. E eu quero orar com você. Eu quero convidar você que está na igreja a se colocar em pé. E você que está em casa, eu quero convidar você a meditar no que Deus tem feito por você. Exerça agora a sua fé através da oração. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Agradeça a Deus pelo alimento que você teve, pela casa que você tem, pela igreja que você tem a oportunidade de poder frequentar, pelos amigos que você tem, que compartilham da mesma fé. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque de uma forma tão especial o Senhor tem nos dado força. E mais do que isso, o Senhor tem nos dado fé. Porque entendemos que fé é um dom dado por Ti. Portanto, nós agarramos a essa promessa, porque o nosso desejo, Senhor, é visualizar, é viver de acordo com a Tua vontade. É obter as vitórias em Teu nome, meu Pai. É não desanimarmos, é não retrocedermos diante da dificuldade. Ainda que os montes se abalam e nas suas fúrias se atirem para o meio do mar, nós permanecemos firmes porque a nossa fé está afirmada em Ti. Abençoe essa igreja, Senhor. Abençoe cada uma das pessoas que aqui está. As suas famílias. Aqueles que estão nos ouvindo agora. Fortaleça a fé deles, Senhor. Dê razão para a sua existência. Dê motivo, Senhor, para que eles possam testemunhar a cada instante do Teu agir na vida deles. Senhor, nos desperte da nossa forma de que estamos acomodados. Ajuda-nos, Senhor, a ter um relacionamento vivo contigo. Ajuda-nos, ó Pai, a viver esse relacionamento, para que a nossa vida também esteja na galeria dos heróis da fé. Perdoe, Senhor, as nossas falhas. Perdoe, Senhor, os nossos erros. E ajuda-nos, Senhor, a ter uma língua que exalte o Teu nome, que proclame as Tuas bênçãos. Obrigado pela essa igreja, Senhor. Obrigado pelo Teu povo. Obrigado porque a Tua palavra foi preservada e hoje é uma realidade diante de nós. Perdoe, Senhor, as nossas falhas. Que o sangue de Jesus Cristo seja uma realidade em nós. E obrigado, Senhor, pelas vitórias que o Senhor nos tem concedido. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua mensagem nos alcançou mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão entregando a vida delas em Tuas mãos. Obrigado pelos batismos que já tivemos nessa igreja. Obrigado, Senhor, pelos batismos que ainda teremos. O milagre da transformação. Tudo isso eu Te peço e Te agradeço não porque haja mérito em nós, mas porque cremos. Temos fé em o nome de Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos e Te pedimos hoje e sempre. Amém. A você que está nos assistindo, nosso muito obrigado, que Deus te abençoe. A igreja já está funcionando, venha fazer parte desse povo, porque Deus tem um ministério especial para você. E a você que está aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço.